Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando para a gente atualizar o Internacional, porque tem notícia importante sobre o time e a delegação que viajou para a Colômbia, duelo importante pela Copa Libertadores, e a gente vai falar também sobre saídas, porque alguns jogadores devem deixar o Internacional nas próximas semanas. Você confere tudo isso aqui no canal. Depois que deixar o seu like nesse vídeo, deixa o like, ajuda bastante. Também se inscreve aqui no canal, a gente quer chegar aos 5.000 inscritos, então dá essa força, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, bora falar de Inter. O Inter que tem uma grande decisão nessa quinta-feira pela Copa Libertadores da América, duelo contra o Atlético Nacional. E a gente já falou algumas das novidades. O Roger relacionou para esta viagem o Alan Patrick, que está, não digo recuperado porque nem teve lesão, mas deve começar a partida pela Libertadores, titular, sem nenhuma restrição, ele que sentiu na partida contra o Corinthians e acabou gerando alguma preocupação no departamento médico do Inter, fez exame, não teve nada constatado e vai para o jogo como titular. A outra novidade, Tabata, foi testado pelo Roger na equipe titular e deve começar a partida pelo lado direito com a saída do Thiago Maia da equipe principal. A grande questão que envolve essa partida contra o Atlético Nacional talvez esteja numa péssima notícia que teve o técnico do Internacional, que é a ausência de Carboneiro. O Inter fez lá atrás um diagnóstico que o Carboneiro tinha uma lesão grau 2, uma lesão muscular que requer um pouco mais de tempo de recuperação. Ele se lesiona na partida contra o Fortaleza, naquele empate em 0-0 na partida lá em Fortaleza, na Arena Castelão. Bom, desde então o Carboneiro segue fora, vem se recuperando. O próprio Roger já havia falado em uma entrevista recente que esperava a volta do Carboneiro para os próximos jogos. Pois bem, o Carboneiro voltou a correr no campo, no gramado do CT Parque Gigante, e acabou relatando ao departamento médico do Inter novas dores musculares na coxa. Essa informação foi trazida pelo Lucas Colar, parceiraço aqui do canal, e um cara que entende muito de Internacional, tá sempre dando informações em primeira mão. Então, um abraço e o crédito total ao Lucas Colar nessa. E se o Carboneiro voltou a sentir, pessoal, é uma notícia ruim. Inclusive o Colar traz que há nesse momento uma regressão no quadro do Carboneiro, ou seja, algo que já estava muito próximo de estar concluído, ou seja, o Carboneiro ser liberado para jogar, agora voltou a algumas casas. O Inter vai voltar ao tratamento da lesão do Carboneiro e pode ser que ele fique aí mais algumas semanas afastado dos gramados. Então, uma notícia péssima para o Internacional, que sente muito a falta, e sim, do Carboneiro nos últimos jogos. Mesmo que o Wesley tenha crescido nas últimas partidas, o Carboneiro e ele vinham fazendo uma boa dupla no time titular do Internacional. Então a delegação sem Carboneiro, mas com novidades. Diego Rosa está relacionado para a partida, o volante que também teve uma lesão muscular, viajou com a delegação e pode ser atração aí, quem sabe, num segundo tempo. Roger precisando de mais intensidade no meio-campo, pode acabar dando uma oportunidade ao Diego Rosa, que foi muito bem, se lesionou recentemente, mas já está de volta. Uma rápida recuperação também desse jogador, que passa a ser alternativa ao técnico do Internacional. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa nova lesão do Carboneiro. Sente muito a falta desse jogador? Eu acho que sim, inclusive na Colômbia, que é a casa dele, eu acho que ele seria muito útil nessa partida pela Copa Libertadores da América. Falando também, pessoal, sobre outros dois jogadores que vocês me perguntam bastante, o Ricardo Matias e o Luca. O Luca, ele já está praticamente liberado pelo departamento médico, até não me surpreenderia se ele estivesse nessa viagem para a Colômbia. E o Ricardo Matias também, ele está em fase final de recuperação de um entorse no joelho, e a tendência é que já nos próximos jogos ele possa ser relacionado pelo técnico Roger. E por que isso é importante?
Porque o garoto Raikkonen, 16 anos, que fez a sua estreia contra o Maracanã, ficou no banco também contra o Corinthians, ele não está inscrito na Copa Libertadores da América. E o detalhe, o Inter inscreve 50 jogadores nessa competição, muitos da base estão inscritos na Libertadores, o Raikkonen não. Acho que até pela condição, né? O Inter tinha 4 centroavantes até a lesão do Borré, do Valência, do Borré, do Luca e do Ricardo Matias. Então, realmente não estava nos planos dar uma chance para o Raikkonen, mas o destino aí acabou colocando ele naquele jogo contra o Maracanã. Mas, para o jogo da Libertadores, pelo menos a princípio, o Valência não tem um novo reserva, a não ser que o Luca tenha viajado. Confesso, não tenho essa informação. Fui atrás, tentei com algumas pessoas, mas ninguém conseguiu me confirmar se o Luca de fato viajou com a delegação do Internacional. Viajando, pode ser aí que ele seja o reserva do Valência nesse confronto, ou o Roger vai precisar se reinventar, colocar talvez o Wesley como centroavante, algo que ele já disse que gostou em uma entrevista coletiva recente. Mas o Valência, o certo é que ele não vem dando resposta, vai ser muito cobrado pela atuação nessa quinta-feira contra o Atlético Nacional, porque certamente é um dos jogos mais importantes da temporada do Internacional até aqui. E só para resgatar, pessoal, uma informação que a gente já trouxe ao longo desta terça-feira, mas reforçando ela aqui, o Kaique Rocha de fato pode deixar o Inter nas próximas semanas. Ao longo do dia eu conversei com algumas pessoas que me esconderam o jogo, não quiseram me revelar que de fato existe essa possibilidade, mas sim que o Kaique Rocha hoje é uma peça que não está encaixando, digamos, no elenco do Inter, e que sim existe essa possibilidade, apesar de que o Inter ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, tem a saída do Rohel para acontecer, a gente também trouxe aqui no canal, então tudo isso pode mudar. Kaique Rocha pode acabar ficando, tem contrato longo, é verdade, então não tendo um clube interessado, um clube que aceite bancar o salário do jogador, ele acertar uma rescisão de contrato com o Inter, aí sim pode sair algum negócio. Mas, tendo contrato, é possível também que o Kaique Rocha siga no Internacional. Eu diria que tudo passa a ser diferente depois da saída do Rohel, que é um zagueiro, tem altura, que é uma característica que o Kaique Rocha também tem, então pode já indicar que o Kaique Rocha vá ser utilizado em alguns cenários, quando o Inter precisar de bola aérea, talvez defensiva, precisar de um terceiro zagueiro, talvez o Roger utilize o Kaique Rocha, à medida que não tenha mais o Rohel na metade do ano, pelo menos esta é a tendência. Um zagueiro pelo menos deve deixar o Inter. Se não for o Rohel, vai ser o Kaique Rocha, o Inter que hoje conta com 7 zagueiros no seu elenco, lembrando que pro final do ano tem a volta do Gabriel Mercado, que também está se recuperando de uma grave lesão no joelho. Esse foi o vídeo, pessoal, da terça-feira. Eu volto amanhã, pré-jogo, quarta-feira, para a gente falar um pouco mais do Internacional e as suas questões aqui no YouTube. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!